galera, tudo bem? E aí, como é que tá esse estudo de casa? Dando tudo certo? Eu espero que sim, viu? Então, nós fizemos então uma aula 1 com a revisão geral, aula 2 com exercício revisional e correção, e nesse momento a gente dá continuidade aos nossos conteúdos, tudo bem? Hoje nós vamos começar relembrando sobre o trovadorismo para que a gente adentre um conteúdo novo que é o humanismo, tudo bem? Que é uma sequência do próprio período literário, tá ok? Então vamos lá. Pega por favor o seu caderno, as suas canetas e aí a gente começa, tá bom? Então tudo que você nesse primeiro momento fará vai ser literalmente tentar relembrar comigo tudo que a gente comentou em sala sobre o trovadorismo. Então vamos lá. Olha só, primeira imagem que eu já coloco para você é essa. Tá aí já a função de um trovador, lembra disso? Acima de tudo você tem aqui a imagem de um rapaz que está tocando e cantando, tudo bem? E ele está tocando e cantando para pessoas bem especiais, ok? Ali, muito provavelmente, você tem os reis, nobres da época, ok? Então começa a tentar reavivar na sua memória esse período tão importante, certo? Olha lá, o contexto histórico. Lembre-se, por favor, de que a literatura como um todo, ela não vai existir sem antes a gente comentar sobre o contexto histórico, ok? Então vamos lá. Qual era o contexto histórico da época do trovadorismo? A gente está falando do quê? Da Idade Média, certo? De um momento em que a gente está falando de uma Europa que ela é cristã e, acima de tudo, o cristianismo dominante, tudo bem? A gente está falando de um período que é conhecido como o teocentrismo, ou seja, Deus no centro do pensamento humano. Então, tudo que é voltado para questões religiosas, da igreja, é o que domina na época. Então, lembre-se de que a gente está comentando de um período, de um momento que o homem, ele não podia questionar, certo? Ele era literalmente colocado a ele todos os pensamentos, e esses pensamentos, eles eram aceitos, tudo bem? E eram aceitos, né? Literalmente eram passados por quem? Pela própria igreja, certo? Então lembre-se de que é um momento aí que a sociedade como um todo, ela não era alfabetizada, certo? Então, vamos continuar. O trovadorismo como um todo, o que é isso, Valéria? É o período literário que reúne basicamente os poemas feitos pelos trovadores para serem cantados em feiras, festas e nos castelos durante os últimos séculos da Idade Média. Então, como assim? Eu quero que você entenda que o trovadorismo ele foi composto por basicamente poemas. É isso. E esses poemas eles foram denominados como canções trovadorescas. Então coloca na sua cabeça que essa canção ela é um poema, certo? Que obrigatoriamente precisa ser acompanhado por instrumentos musicais, tudo bem? Para que haja essa canção, certo? E vamos lá. É uma literatura oral, ou seja, é falado, é cantado. E olha a função disso. É para entreter a nobreza, certo? Para passar o tempo, para chamar a atenção, ok? É uma redefinição do papel dos cavaleiros nas cortes. Você tem lá o amor cortês. Lembra que nós comentamos a respeito da figura feminina, que ela é tida como um ser elevado, angelical, puro, certo? O amor, ele é cortês, ele é gentil, ele é respeitoso, tá bom? Passando as cantigas trovadorescas. Todos os textos poéticos desta primeira época medieval eram acompanhados por música, e isso é importantíssimo para você relembrar. E normalmente cantado em coro. Valéria, eu não lembro o que é essa história do coro. Lembre-se de que a gente comentou que o coro é essa parte de acompanhar a pessoa que está cantando, tudo bem? Então, tínhamos também o jogral, ou seja, as pessoas tocando instrumentos musicais para acompanhar essas canções, esses poemas, ok? Vamos lá. Parte mais importante. Coloca na sua cabeça que essas canções trovadorescas, elas foram divididas em dois grupos. As canções foram divididas em dois grupos, sendo esse primeiro grupo aqui chamado de cantigas líricas. Cantigas líricas. E que dentro dessas cantigas líricas você tinha uma divisão de duas canções, sendo canção de amor, que tem como característica principal a canção de amor o quê? O eu lírico masculino. E você tem também a canção de
amigo. Então, qual a diferença, Valéria? Canção de amor você tem o eu lírico masculino, canção de amigo você tem o eu lírico feminino. Só que, lembra? Sendo o eu lírico feminino, aqui você tinha a produção sim era o homem que estava produzindo, porém colocando os sentimentos de uma mulher. O outro grupinho são as canções satíricas, tudo bem? Essas canções satíricas, obrigatoriamente, elas tinham como foco a crítica, certo? A ironia. E dentro dessas canções satíricas, elas também são divididas em dois grupinhos, sendo o primeiro a canção de escárnio. É uma forma de você falar mal de outra pessoa, só que de forma indireta, diferente da canção de maldizer. A canção de maldizer, literalmente, é você falar mal do outro, certo? Em um formato de canção, só que sendo direto, colocando o seu nome, colocando para quem ela é destinada, ok? Continuando. Pessoal, analisando então, nós finalizamos o primeiro período literário, ok? Chamado de trovadorismo. E agora nós adentramos o segundo período literário importantíssimo. Então eu já começo mostrando para você essa imagem famosíssima. O humanismo, ele tem como uma ideia principal essa imagem. Essa imagem aí é uma reprodução, né, de uma imagem famosíssima do Da Vinci, tudo bem? E você tem aí o homem vitruvílico, certo? Esse homem, ele está centralizado. Cara, daí a gente já tira muita coisa. Por quê? Porque o humanismo, ele vem desses termos aqui. Human, referência ao ser humano. Olha o que entra a partir de agora, o antropocentrismo. Antropocentrismo nada mais é do que a referência do homem no centro do pensamento. Então, começa a pensar que você tinha aqui no trovadorismo o teocentrismo, ou seja, Deus no centro do pensamento, pensamento cristão, certo? Agora não mais, agora é o homem como centro do pensamento. Então, você tem o radical lá, human, radical latino, o antropo, radical grego. O que isso quer dizer? Essas palavras significam, no plano mais amplo da ciência e da cultura, no fim, né, da Idade Média ali, um afastamento em relação ao âmbito da religião, que era o que você tinha no trovadorismo, certo? Que era relacionado ao teocentrismo. E agora você tem o homem mais envolvido, certo? No que é mais concreto e, acima de tudo, no mundo mais científico das coisas. Continuando, o humanismo como movimento cultural. Você tem agora um caráter inaugural. Por quê? Porque rompeu com a tradição da Idade Média, certo? E trouxe à luz o quê? A sabedoria, a questão mesmo da pesquisa, do homem e ser um ser questionador, tudo bem? Então isso você tem a partir de agora. Então você tem um movimento cultural que praticou literalmente uma revolução no pensamento, tudo bem? Reivindicando algo que era a busca por uma questão mais universal. Mas não esqueça, em nenhum momento o humanista ele negou a fé a Deus, tudo bem? Em nenhum momento ele questionou a existência de Deus, certo? Porque às vezes a gente pode pensar, né, que, poxa vida, então agora ele questiona, ele vai atrás, ele pesquisa, então ele começou a negar a existência. Não, isso não aconteceu, tá bom? Vamos lá, as características do humanismo. Você tem então uma transição, né, entre a Idade Média e o Renascimento. Você tem uma valorização do ser humano, o surgimento da burguesia, importantíssimo, o destaque do homem no centro do universo, centro do pensamento, da pesquisa. As emoções humanas, elas começaram a ser mais valorizadas pelos artistas. Você tem o afastamento dos dogmas, né, das crenças e tal. Você tem uma valorização dos debates. Olha isso. Você debate com outro a partir do momento que você tem argumentos, certo? E você tem argumentos a partir do momento que você pesquisa, tudo bem? E opiniões divergentes. Você tem uma valorização do racionalismo e do método científico. Vamos lá. Valéria, e a questão dessa produção para a literatura? O que a gente tinha? Dentro do trovadorismo, você tinha as canções trovadorescas. Dentro do humanismo, você tem a poesia palaciana, que ao contrário, né, dos trovadores, ela não mais associava o poema à musicalidade, ou seja, precisar de um instrumento musical obrigatoriamente, não mais, certo? O humanista, ele colocou literalmente nas próprias poesias, é conhecido como poesia palaciana, tudo bem?
E ele disse então que a própria poesia, a própria palavra, ela tinha que trazer a sonoridade das coisas. Então é uma poesia que ela nasceu para ser declamada, não mais cantada, certo? Vamos lá. Eu coloquei para você então que os humanistas foram homens de grande emoção e capacidade de se indignar com as coisas, certo? E citei para você o Martinho Lutero. Todo mundo conhece, certo? E eu coloquei um pouquinho sobre ele. Não foi apenas o sábio que fez a primeira tradução completa da Bíblia, nem foi só o homem que mudou a paisagem religiosa, né, da era moderna, mas do que tudo, ele era um humanista apaixonado, capaz de morrer por sua fé. No entanto, era muito corajoso, muito verdadeiro, muito sincero, por isso mesmo mais humanista. Então você vê aí o pensamento que universal, certo? Pessoal, eu deixo para você então para a próxima aula, ok? Eu quero que fique para você fazer aí agora, depois de todas essas dicas, essas explicações, ok? Que você pesquise para mim sobre os principais escritores humanistas e sobre os principais artistas, tanto no campo da pintura como da escultura. Tudo isso relacionado ao humanismo, ok? Então, aproveita que você está aí na frente do computador, celular, não sei, e já começa a pesquisar, faça suas anotações, certo? E aí a gente vai corrigir isso na nossa próxima aula online, ok? Obrigada, até mais, qualquer dúvida, coloca para mim. Grande beijo!